Essa daqui é a questão 34 da prova branca e amarela, que trata do CPC 27, ativo imobilizado. Quem acertou aí a questão, quem fez, né, a prova e acertou essa questão de ativo imobilizado? Pessoal, antes de fazermos a questão aqui, toda prova vai vir sempre no mínimo, uma questão de ativo imobilizado. O que você precisa saber? Que normalmente a banca vai querer entender, o examinador vai querer saber se você sabe qual é o custo de aquisição de um ativo imobilizado, o que compõe esse custo de aquisição, e a partir daí, às vezes, ela pede para você calcular a depreciação. E aí, nesse caso aqui, ela não pediu o cálculo da depreciação. Ela está pedindo somente o quê? Ele diz o seguinte, que assinale a alternativa que indica o custo, ou seja, ele quer saber qual foi o custo de aquisição desse equipamento. Aí, olha o que diz aí a questão. Em 5 de 1 de 2023, determinada academia de ginástica adquiriu um aparelho de musculação por 50 mil. Então, eu já tenho aqui, ó, o valor que ele pagou nesse imobilizado, com a intenção de utilizá-lo durante 5 anos. O frete para transporte do aparelho foi R$2.000. Então, eu vou somar. Opa, professora, a senhora está somando, mas a questão não deixou clara, porque lá no nosso curso a senhora falou bem claro que eu só vou incorporar no custo de aquisição o frete pago pelo adquirente. Eu estou adquirindo o produto, eu estou pagando o frete, então ele vai incorporar o custo de aquisição. E nessa questão ele não deixou claro. Quando ele não deixou claro aqui, é porque entende-se que quem comprou é que está pagando o frete do equipamento. Então, nós vamos trazer ele para o custo de aquisição. Aí, olha só o que ele traz mais. Enquanto os custos com montagem foram de 4.000, então eu vou incluir esse valor aí, 4.000. Além disso, os custos com desmontagem e remoção do aparelho após os 5 anos estavam estimados em 5.000. E aí eu vou chamar a sua atenção aqui. Por quê? Porque a norma diz o seguinte, vamos ver o que o CPC fala? CPC 27, lá no item 16, ele traz para nós essa seguinte informação aqui, ó. Ele diz que o custo... Ele diz o seguinte, o custo de um item do ativo imobilizado compreende o preço de aquisição acrescido do quê? Do imposto de importação e de impostos não recuperáveis. Eu vou somar tudo isso. E o que mais? E nós vamos deduzir, quando tiver, os descontos comerciais e os abatimentos. Ou qualquer, aí eu vou somar qualquer custo diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condições necessárias para funcionar na forma pretendida pela administração. Então, o que eu preciso que você saiba? Que vai compor o custo de aquisição, frete, manuseio, estalagem, honorários talvez para instalar, tá? Para deixar ele nas condições pretendidas de uso, pronto para funcionar. E o que mais? E ele fala que, olha só, eu vou somar a estimativa inicial dos custos de desmontagem, remoção do item e restauração do local. Isso mesmo. Então, se eu consigo, na data que eu estou adquirindo, calcular, fazer uma estimativa de quanto que eu vou gastar para daqui o final dos 5 anos, que é o que ele pretende aqui, ó, final de 5 anos, ele vai ter um gasto aí com o quê? Com a restauração do local. E ele colocou, ó, custos com restauração do local. Vai ser de quanto? 5.000, né? 8.000. E esse valor nós vamos somar ao custo de aquisição aí, ó. Então, nós vamos somar aqui, ó, mais 5.000 e mais o gasto para deixar, a estimativa para deixar aí, restaurar o local. Somando aí tudo, deu qual? Letra
Deu letra D, 69, né? Então, o total dos custos aí, ó, 69 mil. Acertaram essa daqui? Ou vocês ficaram em dúvida aqui, ó, na restauração do local? Diga aí pra nós. Pessoal, olha só. O que eu preciso que você saiba também? Imagine a seguinte situação e já caiu em provas anteriores. Eu tenho lá um ativo imobilizado e a questão vai falar para você assim que a empresa teve gastos para fazer teste, rodar as peças pilotos ali, testar o produto. Todos os gastos na fase de teste vão incorporar o custo de aquisição. Mas imagine que se no decorrer desse processo ela produziu lá 1000 peças de determinado produto e ela pegou essas 1000 peças e vendeu, talvez por um valor barato ou até mesmo para fazer um teste. O valor aí, a receita desses produtos teste que obteve alguma receita, nós podemos utilizar ela para deduzir os gastos aí no custo de aquisição. Então, eu somo os gastos para produzir essas peças teste, mas se essas peças testes gerar alguma receita, eu posso utilizar essa receita para abater, diminuir os custos.